Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui para mais um Momento Mulher, Mulheres que Inspiram. E nós temos a nossa convidada, a Carol! Eu sei que a Carol inspira muitas mulheres e Deus tenha usado a vida dela para orientar, para conversar, para aconselhar muitas mulheres. Mas hoje ela está aqui como entrevistada e a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida pessoal da Carol. Eu sou a Débora, pastora da Igreja Projeto 4. A Carol também é pastora da igreja. Carol e o esposo lidam com a parte missionária, o ministério chamado deles nessa área missionária. Então vocês vão conhecer um pouquinho da Carol. E eu desejo de coração que um pouquinho do que você ouvir, a história que você ouvir, ver nesse vídeo, eu quero que o Senhor fale no seu coração, que seja realmente inspirador para a sua vida. Amém? Amém. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho, eu sei que você nasceu também num berço cristão, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória cristã até você conhecer o Daniel, nessa sua adolescência, juventude e tudo mais. Tá, vamos lá. Ai, gente, é difícil tá desse outro lado. Mas vamos lá. Eu nasci em berço evangélico, igual o pessoal fala, né, no linguajar. Minha mãe, na época, ela não frequentava mais, mas ela sempre dizia que ela era da Congregação Cristã do Brasil. Então, quando eu nasci, ela morava com um tio, porque os pais dela faleceram quando ela era ainda criança, e aí um tio que criou ela. E aí eles eram super envolvidos na congregação. Então, quando eu nasci, eu já fui para a congregação. Então, eu fiquei um bom tempo. Só que nessa época, a minha mãe já não ia mais na igreja, né? Ela era desviada, vamos dizer assim. Não, mas ela era afastada por conta de coisas que aconteceram com ela, mas essa é a história dela. Então, eu meio que eu ia com os tios, entendeu? Eu ia com eles. Fui desde criança. Aí eu lembro tenho até na minha Bíblia que as crianças tinham que ler, sabe, versículos, e lá na frente, aí cada criança ia vir escrita. Eu tenho essa memória na minha cabeça, da igreja. E aí eu acho que eu não vou saber ao certo, mas com 3, 4 anos assim, que foi quando minha mãe se mudou para São Paulo. Aí eu deixei de ir na igreja, mas eu sempre gostava. Gostava de ir, de participar. Aí beleza. Aí a gente morou um tempo em São Paulo, eu, minha mãe, eu e ela, nós duas só, numa cidade grande, nós duas do interior, morando numa cidade grande, tinha grade na casa inteira, assim, que a gente morava na Lapa, perto do Mercadão. E era doideira, sabe? Então a gente morou um tempo lá, eu era muito pequena, eu lembro. Eu era muito pequena. E aí, depois de um tempo, a gente voltou pra Jundiaí. Aí voltamos pra Jundiaí e tal, aí eu acho que eu ia na igreja com alguma tia minha, que os parentes é tudo crente, né? Então eu ia de vez em quando com uma tia. Mas que eu tenho lembrança mesmo é de eu começar a ir na minha adolescência com a minha prima Lilian, que ela era muito envolvida na quadrangular do Jundiaí Mirim. Ela era muito envolvida. E eu sempre tive assim, eu sempre gostei de ir na igreja. Ah, não, eu quero ir. Aí eu pedia pra minha mãe. Aí quando eu fiquei um pouco maior, aí eu falava, mãe, posso ir? Aí ela deixou eu começar a ir com a Lilian. Então eu ia com a Lilian nos cultos dos jovens, ia nos cultos de domingo, sempre que minha mãe deixava eu ia. Só que aí a Lilian saiu da igreja, porque aconteceu lá uns buco-buco na igreja, uns negócios doidos, e aí a Lilian saiu da igreja. E aí eu ia com quem na igreja? Porque a gente morava num bairro assim, que era na parte de cima, e pra ir pra igreja tinha que descer e ir a pé. Então, imagina que minha mãe ia deixar eu ir sozinha, né? Aí, não foi mais em igreja. Aí a vizinha era católica. Aí, às vezes eu falava, ai, mãe, posso ir com a Marli na igreja? Aí eu ia na igreja católica. Ai, doida, né? Aí eu ia, mas eu gostava. Estar na igreja. Sempre queria estar na igreja. Aí, beleza. Aí, quando eu tava no ensino médio, no primeiro ano, eu conheci a Cíntia e a Bruna, que a gente foi muito amiga. A Cíntia eu tenho amizade muito assim até hoje. É uma das mulheres que eu quero trazer aqui para entrevistar, que ela tem uma história bem legal.
E aí era eu, ela e a Bruna. A Bruna tem um pouco mais afastada, assim, de amizade, mas a gente ainda se conversa de vez em quando. E aí a gente se conheceu no primeiro ano. E a Bruna ia na Embaixadores de Cristo. E aí um dia ela falou, você não quer ir comigo na igreja? Aí eu falei, não, eu quero ir, vou pedir pra minha mãe. Aí cheguei em casa e falei, mãe, eu conheci uma menina assim, assado, ela me convidou pra ir, eu posso ir? Aí minha mãe falou, pode ir. Aí eu fui, o primeiro foi no culto de jovens, nossa. Aí quem tava lá? Débora, Rodrigo e o Ministério de Jovens, que acho que tinha um ano, porque foi em 2004 isso. Vocês começaram o ministério? Foi em 2004. Ai, você viu? Eu nem sabia. Carnaval de 2004. Então, aí foi mais pro final do ano, eu lembro. Em 2004, que foi a primeira vez que eu fui. E aí conheci... foi muita doideira, porque eu nunca tinha ido à igreja daquele... Imagine, congregação, entendeu? Igreja católica. Então, eu amei, assim, né? Eu gostei muito. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a frequentar. Aí, ia no culto de jovens, e comecei de domingo. Aí, quando eu ia de domingo, eu sempre convidava minha mãe. Falava, mãe, vamos. Na época, ela era casada com outro moço. E aí, depois eles se separaram. E aí, eu convidava eles pra ir. Falava, vamos, né? A Bruna vai passar aqui, mas vamos a gente. Ah, não. Aí, beleza. Mas aí, eu comecei ainda assim. Aí, em 2005... no acampamento eu fui, que imagina, eu tava amando ir, né? E eu fui em 2005 no acampamento. E aí que eu conheci o Daniel. Em 2004 teve o primeiro acampamento, mas eu não fui. Foi esse ano que a Paloma casou? Eu não lembro. Não lembro também. Então, aí quando eu fui na igreja, já tava esse negócio de acampamento, mas eu não quis ir porque eu era muito nova. Eu falei, não conheço ninguém. E eu sempre fui muito tímida, muito. Assim, ao extremo. Sempre fui muito tímida. Quem vê, assim, às vezes falando, não imagina, né? Mas eu sempre fui muito tímida. Eu falei, não conheço ninguém, não vou. Aí, em 2005, eu fui. E aí, eu conheci o Daniel. O príncipe. Aí, eu conheci em 2005, mas aí a gente ficou amigos, né? Aí, era eu, ele, a Bruna e a Cíntia. Era nós quatro. E aí, a gente... tinha panelinha, então, né? Aí, a gente começou uma conversa, uma amizade, mas normal, de amigo. E aí, em 2006, que foi o ano que a gente começou a namorar, que deu um prim, assim, um dia a gente acordou, ai meu Deus, acho que eu tô sentindo alguma coisa pelo Daniel. Não, vai ser Daniel? E ele era no quartel na época, então ele não ia muito na igreja, porque tava na fase de recruta ainda, né? Então ele não ia muito, ele ia de vez em quando e falava, ai meu Deus, tô sentindo alguma coisa. E no coração dele também tava acontecendo a mesma coisa. Então foi isso, assim, minha trajetória na igreja, antes de conhecer o Dani, foi essa. Ah, legal, tá. E assim, nesse tempo, eu sei que na sua história, você não conheceu o seu pai. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. A palavra pai, para você, o que é o sentimento e o significado que vem no seu coração? Hoje. Não, hoje eu fui curada disso, mas pra mim sempre foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Eu choro em comercial de sabão em pó. Então eu sou muito emotiva. Então, tipo assim, e eu sempre gostei muito de fazer as coisas, sabe? Minha linguagem do amor é atos de serviço. Então, por exemplo, no Dia das Mães ia ter uma apresentação, eu queria estar lá, eu queria que minha mãe me visse, entendeu? E nos Dia dos Pais era a mesma coisa. Mas sempre tinha aquela angústia, sabe, no coração. Porque, primeiro que eu nem sei como expressar a palavra pai. Não sabia. Como é chamar alguém de pai? Então era muito estranho, mas ao mesmo tempo era uma coisa assim que eu queria experimentar aquilo. Tanto que quando a minha mãe casou, depois quando eu tinha 12 anos que ela casou, o cara, às vezes ele meio que forçava a minha mãe, sabe? Ela não vai me chamar de pai? Mas eu nunca, imagina, eu já tinha 12 anos. Imagina, eu nem sabia como era chamar alguém de pai. Então, para mim, a palavra pai era muito difícil de ser expressada. Quando tinha coisas na escola, eu sempre fazia, mas fazia pro meu tio, que foi o tio que entrou comigo no dia do meu casamento. Ele é a figura, assim, masculina que eu tenho mais referência. Mas a palavra pai, pra mim, era muito
era difícil, vamos dizer assim, né? Eu não conseguia lidar com aquilo, mas eu sempre deixava de lado, sabe? Não ia a fundo. Aí, quando eu fui para Mais, que é a missão e apoio à igreja sofredora, em 2017, a gente teve uma aula lá, na Mais, em 2017, eu lembro como se fosse hoje. E aí a professora falou assim, que era pra gente pegar uma folha e escrever quem a gente era na frente e atrás quem a gente é hoje. E aí na hora o Espírito Santo falou pra mim, hoje você tem um pai. Nossa, forte. Foi muito forte. Foi assim, foi uma cura naquele dia sobre essa questão da paternidade, sabe? Uhum. E aí eu peguei e escrevi na folha. Eu falei assim, eu escrevi de um lado, eu era órfã, eu coloquei, e do outro lado, hoje eu sou filha. Até me arrepiei de falar. E foi um ato profético mesmo, eu acho, aquele dia, sabe, porque a hora que a professora pediu pra ir lá na frente, eu levei minha placa, falei, eu era órfã, hoje sou filha. Hoje eu tenho alguém pra eu chamar de pai. Então hoje, Deus é meu pai. Meu pai morreu 4 dias antes de eu nascer, não tive contato nenhum. Minha mãe disse que ele acompanhou a gestação, tudo, mas não nos conhecemos. Mas 2017 foi quando, assim, que realmente acho que virou essa chave, sabe? Amém, Kai. E justamente eu fiz essa pergunta porque hoje a ciência explica muitas questões emocionais, né? Pela falta do pai, da paternidade, da figura masculina dentro de uma família, dentro de uma casa. E a gente olha a Carol, né, no dia a dia. Então, às vezes, as pessoas acham que a gente não tem problema. Tipo, ela é 100%. Mas quando você conhece a pessoa, e acho que esses testemunhos que inspiram, é esse o propósito que a gente teve. É de trazer histórias que realmente falam, opa, peraí, ela teve uma cura nessa área. E se ela teve, eu também posso ter, né? Se eu me sinto órfão hoje de não ter um pai para chamar de pai, ou se teve questão do luto que viveu, né? Você não teve o luto para viver porque você era uma bebê, mas você cresceu sem a figura do seu pai. Então, assim, que seja, cara, de inspiração mesmo, sabe? Para pessoas que precisam receber cura nessa área. E é muito importante isso. Teve um caso que o Rodrigo atendeu, acho que é até importante a gente falar sobre isso. E era um menino, moço já formado, e ele falava para o Rodrigo, eu não sei se eu sou homossexual, eu não tenho certeza se eu quero me relacionar com uma mulher ou se eu preciso experimentar um homem e essas situações. E aí o Rodrigo foi conversando com ele, entendendo a infância e entrou na questão paternidade. E ele tinha muitos bloqueios com a questão do pai. E aí o Rodrigo falou, cara, você é homem. O seu problema é a paternidade, isso você precisa resolver. Então, assim, foi um destravar tão grande. Hoje esse menino está se relacionando com uma moça, sabe? Foi destravado porque está lá no profundo dos corações, da alma, das emoções, e a pessoa não coloca para fora, não trata isso. E aí quando não é curado, porque se você não trata, não tem como ser curado, né? Se você não expõe, como que a cura vai vir, né? Eu, só pegando um gancho, a minha mãe me criou muito assim para eu ser independente. Porque, querendo ou não, teve traumas na minha mãe em relação à figura masculina também. Teve traumas nesse sentido para ela. Então, minha mãe sempre me criou para ser muito independente. Então, eu sei trocar até um chuveiro se precisar. O pneu do carro, eu sempre falava nas 3 amigas que eu nunca ia casar, que eu não precisava de homem, né? Que eu não queria, que eu ia viver. Porque, além da falta, né, da figura masculina do pai que cuida, que tá ali, teve a outra questão também de abuso que eu sofri na infância, né? Com questão de tio que abusou de mim, também outros meninos. Então, eu sempre tive muito bloqueio com homem. Então, tipo assim, eu não preciso de um homem para viver.
Hoje em dia, olha, se eu não fosse cristã, eu estaria no mundo ideal. Não ia. Que é a mulher girl power, né? Mulher feminista. Eu ia ser dessa, certeza. Ou eu falo, eu ia ser maconheira, ou eu ia ser. Glória a Deus que Deus fez uma transformação. Sim, mas eu gosto de falar disso porque eu tive que trabalhar muito em mim. Quando eu conheci o Daniel, foi assim, 1 mês antes do casamento, vinha muita dúvida, será que é isso mesmo? Até que teve um dia que Deus usou uma pessoa para falar comigo, eu tenho propósito no casamento de vocês. Uhum. E eu falei, não, Deus, tá bom, eu vou me permitir então. Mas eu tinha 19 anos também, né? Então, essa questão da criação da minha mãe, de minha mãe me criar muito independente, isso foi trazendo coisas. E quando casou, imagina. Sim, mas deu ainda. um boom, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, eu não sabia receber o carinho do Daniel, por exemplo. Até quando a gente ia ter relação sexual, sempre foi muito difícil. A gente sempre teve muita dificuldade nessa área. E eu fui vendo ao longo dos anos que é tudo por conta dessa figura paterna, dessa figura masculina, que faz parte. Hoje, glória a Deus que eu sou curada, mas tem muita gente que se paralisa nisso. Sim. Né? E não se permite, e não quer romper consigo mesma. Porque eu tive que romper comigo de algum jeito, de alguma forma. Eu não posso... Eu tinha motivos? Claro, né? Tudo que eu vivi, eu tinha motivos para ficar naquilo? Teria. Poderia ser uma desculpa para você se vitimizar e ficar vivendo naquela desculpa. Então eu não quis, porque não é isso que a palavra ensina, né? A palavra ensina que a nossa mente, ela tem que ser transformada, né? Transforma o modo de você pensar. E eu tive que transformar. Foi fácil? Não foi. Até hoje, às vezes, eu tenho que lutar em algumas horas e falar, não, peraí, Carol, né? Você tem um marido, não sei o quê. Então, e quando veio a Melissa, também, tipo, eu não sei como é ter um pai. Então, como é, né, ter um pai dentro de casa? Então, hoje eu vejo o relacionamento dele com a Mel, sabe? Eu falo, é isso, sabe? Então, o que eu não tive, eu não quero que a Melissa passe também. Sim. Então, eu sempre falo, Dan, você tem que fazer mesmo, sabe? Eu deixo ele fazer tudo. Porque tem que participar, né? Eu posso fazer? Claro que eu posso fazer sozinha, mas não, ele tem a figura do pai, tem a figura da mãe. Então, pra mim é sempre paradigmas. E o entendimento para você é maior ainda, porque hoje você vê ele fazendo com a filha de vocês, né? Com a Melissa. Então, isso é muito importante. Ô, Ká, falando na Melissa, eu queria que você contasse para as meninas, e eu sei que isso vai inspirar muitas mulheres, essa sua trajetória da gravidez, né? Porque foi um longo período, a gente acompanhou você, e eu sei também que foi uma cura que Deus trouxe. Eu queria que você contasse, tipo, quando você perdeu o bebê, como que foi? Quando a gente casou, quando a gente estava com 2 anos de casado, eu engravidei, foi no susto. Eu tinha 19, 21 anos. Foi no susto, não estava planejado, programado, nada. Aí eu engravidei, mas ok, já estava casada, já tinha 2 anos de casado. Foi aquela alegria, né? Contar para os pais e tal, aquela alegria. E aí, quando eu tava com 2 meses, eu tive um aborto espontâneo. Que aí eu perdi o nenê, foi bem triste, assim, porque quando você descobre que tá grávida, parece que já vem uma coisa, né? Aquele amor e tal. Então, quando eu perdi, foi bem difícil, assim, mas a gente já tava numa caminhada com Deus, então foi mais consolador. A gente tinha em quem se consolar, né? Em Deus, nas pessoas, né? Que nos acompanhava, o Roabé. Então a gente tinha essa rede de apoio. E aí eu sempre fui muito organizada. Quem me conhece sabe que eu sou muito organizada. Então eu tinha um planejamento. Não, com 26 anos a gente vai engravidar, né? Eu quero engravidar com 26 anos, porque daí a gente tem lá mais um, eu não vou ter filho com 30 anos, porque eu não queria ter filho com 30 anos. Aí, beleza. Aí tinha tudo planejado na minha cabeça, ok. Aí foi passando, depois que eu perdi, foi passando. Aí quando eu completei 26, sentei com o Dani e falei, Dan, e aí, vamos começar a tentar engravidar agora? Eu quero engravidar com essa idade, com 26. Mas acho que Deus olhava lá e falava, ai, sabe de nada, inocente, né?
Aí, beleza. Aí a gente começou a tentar engravidar. E aí vai, tenta, e nada. Eu sei que passou um ano. Aí eu fui conversar com a Dé, não sei se ela lembra, que a memória dela veio curta, né? Mas ela vai lembrar agora. Assim. Aí eu fui conversar com ela, Dé, não dá certo. Aí ela falou, mas por que você não vai investigar? Às vezes é falta de algum hormônio, alguma coisa. Eu falei, não sei, ela não custa, né? E ver se tá tudo bem com você, com o Dani. Eu falei, tá bom. Aí fui na médica, falei, doutor, a gente tá tentando, não tá acontecendo. Aí ele falou, então vamos começar os exames, né? O seu marido só tem que fazer 2, que é o espermograma e o exame de sangue. Você já não, você tem que fazer muitos exames. Aí eu, tá bom. Aí começamos a investigar e fazer um exame, dava ok, tudo normal, sempre dava tudo normal. Até que, acho que a gente ficou 1 ano e meio nessa, de fazer um exame e tal. Aí teve um último exame que eu fiz, que é um ultrassom do útero, que eles aplicam um contraste para ver as trompas, se não tá obstruída, tudo. E aí eu fui, e foi extremamente constrangedor esse exame para mim. Tinha 3 médicos, eu lá com as pernas abertas, assim, sabe? E aí tinha o estagiário, o cara explicando, e eu lá com a perna aberta. E já tem o sentimento, né? Meu, você tá fazendo aquele exame porque você já tá, não tá tão legal, né? Aí fiz esse exame, cheguei em casa, eu falei pro Dani, eu sentei e falei assim, chega, eu não quero mais fazer exame. E já tinha feito muitos exames. Eu não quero mais fazer exame, agora a gente realmente vai entregar na mão de Deus. Não que a gente não tinha entregado, mas a gente, sabe, começou a ficar muito intenso. Falei, não quero mais, o exame de hoje foi terrível pra mim, eu não quero. Se não vir o biológico, a gente vai adotar. Né? A gente já tinha conversado sobre isso antes. E aí ele falou, amém, cara. Amém, a gente vai, vamos vendo como vai acontecendo e tal. E aí a gente desistiu, tanto que quando eu voltei com esse resultado pro médico, tinha dado tudo normal também, ele falou, o próximo passo agora é inseminação, que vocês vão ter que fazer, porque tá tudo normal com vocês. E aí eu falei, é na hora que Deus quiser, vai vir. E aí foram 6 anos. Aí quando eu fiz 30 anos, a Carol, planejadora, não sei o quê. Não, agora então a gente vai entrar na fila de adoção. Eu não quero mais engravidar, já tô com 30 anos. Eu falei que eu não queria engravidar com 30. Aí a gente entrou, começou a correr atrás dos papéis. O que aconteceu? Pandemia. Fechou tudo. Não tinha como fazer nada, nem pela internet, porque era tudo muito novo. Aí engravidei, no primeiro ano da pandemia. Lembro até hoje, foi dia 26 de julho de 2020, que a Melissa foi concebida. Viu, Débora? E tem uma outra questão. Acho que 1 ano antes, eu comecei a ter alergia do sêmen do Daniel. Então, quando a gente tinha relação sexual, eu sentia muita ardência, ardia demais, sabe? Tinha que ir lá no chuveiro, porque ardia demais. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E toda vez era. Aí fui no médico, tudo, o médico falou, olha, eu nunca vi isso. Aí passei com o alergista, e o alergista falou, isso é alergia do sêmen do seu esposo. Eu falei, não. Pronto. E agora, como que trata isso, gente? Eu falei, não. Só que aí, como era muito desconfortável, a gente não tinha relação como deveria, já que a gente queria engravidar. Aí, teve um dia que a gente estava fazendo uma campanha antes do acampamento. Foi, eu lembro lá no disso. Recantoaba, na chácara. E Deus usou a vida do pastor Rodrigo para impor as mãos, né? Ele impôs as mãos e ministrou a cura na minha vida. Foi muito forte esse dia. E aí a partir daquele dia lá, não tive mais nenhuma ardência, nada, a gente teve relação e nada. E eu falei certinho do dia que a Mel foi concebida, porque nesse dia que a gente teve relação, o homem virou, dormiu, né? Como sempre, começou a roncar. E eu lá falei, veio uma coisa assim em mim dentro, e eu comecei a chorar. Eu chorava de soluçar na cama e o Daniel roncando. E eu chorando.
Aí eu, gente, mas que eu tô chorando? Tá tudo bem agora, né? O que tá acontecendo? Aí a nossa sensibilidade também, né, com Deus. Na hora o Espírito Santo falou comigo e eu colocava a mão na minha barriga e eu falava, Senhor, que seja dessa vez, sabe, que venha dar certo dessa vez, em nome de Jesus. Eu acho que eu profetizei mesmo, sabe? Eu colocava a mão e aí eu orei nesse sentido, dormi. 15 dias depois, tava grávida. Tava lá, fui fazer o teste, mandei a foto pra Débora, que eu já tava desculpando, mandei. Aí eu, Débora, ela não olhava o celular, gente. Ai, que agonia. E eu não queria contar pro Daniel. Eu falava, ai meu Deus, deixa eu mandar. E a Débora não respondia. Aí liguei, Débora, onde você tá? Eu tô comprando queijo, mussarela aqui no mercado. Olha o seu celular. Aí ela olhou, ai meu Deus, você tá grávida. Eu não acredito. Você lembra desse dia? Aí eu fui fazer exame e tudo, mas foi uma alegria, né, Débora? Assim, toda a igreja celebrou com a gente. Verdade. Teve gente que chorou, porque sabe, sabia todo da o processo, história, né? da história, da espera. Então, nossa, foi muito. Então, por isso a gente sempre fala que a Melissa é um milagre mesmo de Deus na nossa E ela é vida. do povo, ela é de todos. Ela é. Agora ela tá ficando mais seletiva. Ela olha a cara de alguém e fala, não quero. Mas ela... Mas foi uma bênção, assim, a chegada da Mel, verdade. Foi. É uma inspiração. Tá, você mesmo falou, né? Você é da sua linguagem de amor, que é atos de serviço. 100%. Coitado do Daniel. 100% atos de serviço. E a gente tem amizade há bastante tempo. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para Carol, gente. Essa questão, a amizade para você, eu sei que por mais que você tenha atos de serviço, você sempre foi muito seletiva também. Você não é uma pessoa que se abre facilmente, você não é uma pessoa de falar muito das suas questões pessoais. Eu sempre conheci essa Carol, né? Por mais que a gente acompanhe a história de vocês, sabe, todo o processo que vocês vivem, né? Ministerialmente, pessoalmente, financeiramente, né, nas questões negócio, mas eu quero que você fale um pouco assim, o que significa amizade para você? O que é amizade hoje para você? Nossa, é difícil. Eu tenho, acho que basicamente duas amigas, assim, né, que é a Débora e a Cíntia, assim, a pessoa que eu mais converso, assim, mas a amizade é algo assim que eu posso ligar e eu posso contar naquela hora, sabe? Falar, olha, eu tô passando por isso, tá acontecendo isso na minha vida. É alguém que realmente vai me instruir nos caminhos, né? Vai ter a palavra como base e é um refúgio, eu vejo, assim, pra mim, a amizade. Por isso que é difícil hoje a gente ter amigos de verdade mesmo. É muito difícil. Eu sei que cada um tem a sua particularidade, sua individualidade, sua vida, né? Às vezes a gente não tá tão próximo quanto gostaria. Por mim, eu tava lá na casa dela, passei, tomar um café pra gente conversar, eu iria. Mas não dá, a gente tem a vida corrida, né? A Débora, meu Deus, faz mil coisas ao mesmo tempo. Mas eu sei que se eu falar, Dé, eu preciso conversar, eu sei que ela vai parar tudo e vai falar, pode vir. Né, se ela vê que realmente é algo sério. Então eu acho que a amizade é isso, sabe? É alguém que a gente tem como refúgio, alguém que tem como conselheira, que vai nos ouvir, que não vai nos julgar, que vai falar não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Não, Carol, você tá errada aqui, você tá certa aqui, entendeu? Às vezes que só vai ouvir. A amizade também, eu acho que pra bater papo, jogar a conversa fora, que a gente precisa disso também, né? Então eu tenho isso pra mim, sabe, de amizade. É a pessoa que se preocupa com você, tá sempre perguntando, tá sempre ali como um ombro amigo mesmo, né? Não, eu perguntei isso justamente para te ouvir nesse sentido, Cá, porque a gente vê hoje, às vezes, mulheres procurando em várias amizades, mas você vê que são amizades doentias, né? E não sabendo, às vezes, selecionar. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma palestra
que a pessoa falou a palavra que você falou, conselheiro. E aí, nessa palestra, essa pessoa falou assim, eu tenho vários conselheiros, igual, se eu quero um conselho nos negócios, eu tenho os meus conselheiros. Se eu preciso falar da minha vida pessoal, eu tenho meus conselheiros. E é justamente isso, você não ouvir aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir, né? E a palavra fala que existem amigos mais chegados que irmãos. A Carol sabe mais da minha vida do que o meu próprio irmão, caçula, o Daniel. E sempre foi assim, porque não que ele deixou de ser meu irmão, não é isso, mas é diferente, né? Quando a gente tem um amigo, que esse amigo que é da Bíblia, né? Que é um amigo que é mais chegado que o irmão, é isso, essa amizade saudável, né? É você compartilhar a vida, é você receber conselhos, é você compartilhar situações que você precisa tomar decisões, é ir pra praia, farofeiro, tudo isso envolve a amizade boa. Então, eu acho que também a amizade, ela não pode ser uma coisa tóxica, porque hoje em dia tem muitas amizades tóxicas. Acho que os adolescentes passam muito por isso, sabe? Então, por exemplo, eu considero a Débora como amiga, mas se ela vai tomar um café com outra mulher, eu não posso ficar com ciúmes. Mas tem muita, nossa, nem me chamou, nem não sei o quê, não é? Tem muita gente que é assim. E aí vai se tornando o quê? Uma amizade tóxica. E não pode ser assim. Ela tem a vida dela, ela tem outros relacionamentos, outros colegas, outras amigas. Então, a gente não pode exigir do outro. Né? Acho que a amizade tem muito isso. A gente não pode exigir um comportamento do outro como a gente gostaria que se comportasse. Não, é você aceitar. Né? Aceitar os defeitos, aceitar as falhas e estar junto mesmo. Não, assim. E quando a gente está envolvido na igreja, né? Principalmente para quem tem ministério, quem Deus tem um chamado com pessoas, é difícil, né? Você acaba compartilhando quem você é. Você compartilha a sua vida, suas histórias. E de repente, num domingo depois do culto, fala, vamos comer uma pizza? Aí dá certo, mas assim, é uma vez em 5 anos. É muito difícil até acontecer isso, né, Ká? Mas, assim, eu louvo a Deus também por ter você como amiga. E, às vezes, a gente tá distante, mas ao mesmo tempo perto. Porque uma simples... o que você acha disso? A gente já tá conectada, por mais que tá no distanciamento, né? Então, acho que a boa amizade, a amizade saudável é isso. Não importa onde, o local... Importa quem você é, a pessoa que você escolheu para andar junto, né? Isso é importante. Bom, Ká, e a questão, assim, profissional? Porque a Carol, ela acaba trabalhando com o marido. Eu falo para vocês, se eu tivesse hoje que trabalhar com o Rodrigo, não ia ser fácil. Não ia ser fácil. E eu falo para ele que eu sei que isso vai acontecer uma hora ou outra, mas não é agora porque eu não tô preparada ainda. Mas como que é para você, cara? Tipo, conseguir não misturar o seu pessoal com o Dani, né? Que é marido e mulher, com o profissional. É difícil, não é fácil, né? Ainda mais quando a gente tem mais intimidade, a gente fala às vezes num tom que eu não falaria com um funcionário, por exemplo. Então, mas o que ajuda muito na empresa, que a gente tem uma marcenaria, o que ajuda muito é que as nossas funções são totalmente diferentes. Então, assim, você vai cortar e montar, e é isso que você vai fazer. Eu vou fazer o projeto, vender e fazer o projeto para você começar o seu serviço. Então, a gente tem muito separado isso. Então, às vezes, eu tô lá fazendo um projeto, ele vem, nossa, mas não tá legal. Eu falo, então, né? Dá licença, que aqui é o meu trabalho. Mas às vezes não, mas às vezes também eu falo, não, verdade, você tem razão, sabe? Então, a gente separa muito isso. Eu faço isso e você faz isso. Não queira... Nossa, quando eu falo que é uma ajuda na marcenaria, acho que ele prefere trabalhar sozinho do que me levar, porque é inevitável. Igual você vai fazer comida com o Rodrigo, por exemplo. Não. Se ele vai picar cebola, você diz, mas por que você tá picando a cebola assim? Não é? Mas por que você tá lavando assim? Cada um tem o seu jeito, entendeu? Então, quando eu vou visitar na obra, não sei o quê,
ele já fala, ai meu Deus do céu, né? Que eu sou o controle de qualidade também da empresa. Então, os mínimos detalhes, eu sou muito perfeccionista. Muito detalhista. Então, assim eu já falo, ó, Daniel, tal. Aí quando eu chego lá, ele já fala, ih, a chefa chegou na obra. O controle de qualidade. Mas eu acho que isso ajuda muito, sabe? Ter realmente, você faz isso, eu faço isso, a função separada, para um não ter que ficar palpitando no serviço do outro. E assim, chegou em casa, nada de serviço. A gente fala, uma coisa, não vou falar que é nada, uma coisinha ou outra, mas tipo, quando começa muito, eu falo, Dan, agora não é hora do trabalho, né? Amanhã, 8 horas da manhã, a gente conversa sobre isso. Hoje não. Ou às vezes voltando da igreja. Acontece sempre, porque na segunda-feira de manhã já vai. Tá, mas não sei o que eu falo, Dan, amanhã, 8 horas da manhã, a gente senta e conversa. Então eu sou esse equilíbrio, porque o Daniel, ele vai falando. Então é importante separar, é importante, porque senão a gente traz, né, pra dentro de casa e a gente tem que. E outra, a gente mora no mesmo lugar do trabalho, eu só trabalho a maior parte do tempo home, então eu tô trabalhando dentro de casa. É difícil pra mim, porque eu gosto de sair, sabe? Gosto de me arrumar, de ter um lugar pra trabalhar. Então é difícil. Então a gente já tá tudo ali. Então se a gente trazer o trabalho pro nosso relacionamento, não dá certo. Não dá certo. Já pra gente ir encerrando, essa palavra pega, gente. Submissão. O que é submissão pra você? Ai. Olha, eu aprendi, né, o que é submissão, porque o que eu falei lá atrás, a minha criação com a minha mãe, por ela ter me ensinado a ser muito independente, então eu tinha, né, uma visão errada do que era submissão, assim como muitas mulheres também têm, né, que o marido vai falar assim, imagina, eu não vou abaixar minha cabeça, eu tenho minha opinião, né, eu tenho meu gosto, não. Então, quando eu vim para a igreja, que eu fui aprendendo a questão da submissão, é eu aceitar o cuidado do Daniel na minha vida, é eu aceitar o carinho dele. A linguagem dele é totalmente o quê? Toque físico. Imagina, para eu dar um abraço é difícil, gente. Então, eu aceitar, sabe, esse carinho, esse cuidado dele. E também para ele também teve que aprender, né, o que é ser o cabeça da casa. É muito difícil, a gente não nasce sabendo essas coisas. Então, tem coisas que eu tenho que me policiar para deixar ele cuidar da nossa casa, ele cuidar da nossa família. Então, eu vejo que submissão é isso, é estar junto, lado a lado, caminhando, a gente conversa demais, sabe? Eu puxo muito a orelha dele em várias coisas, mas é o andar junto, sabe? É o estar ali lado a lado. E esse cuidado que ele traz pra gente, pra nossa casa, pra nossa família. Porque o Dan também, ele é um pouco imaturo em algumas coisas. Então, a gente tenta ir aprendendo junto, sabe? Então, com a Melissa, ele tá se esforçando em várias áreas da vida dele, sabe? Essa questão de maturidade, de aprender a ser homem, porque não é fácil, né? A gente tem que aprender. E aí a gente apanha bastante, mas eu tenho aceitado, sabe? Essa submissão, esse cuidado dele. Às vezes, quando a gente não consegue chegar num consenso de decisão, eu falo, então a decisão vai ser sua. Porque você é o cabeça, né? Isso que a palavra fala. A gente não tá se alinhando, não tá entrando no consentimento, então você decide. E aí você vai sofrer as consequências também se você decidir errado. Então porque eu tenho a minha opinião. Por mim, eu decido tudo, entendeu? Em casa eu já vou fazendo. Mas não, a gente tem que aprender a dividir esse papel, né? Ele tem o papel dele, eu tenho o meu papel. E a Mel precisa crescer num ambiente assim, né? Família, né? Exato, de saber qual que é o papel do pai, o papel da mãe. Isso é muito importante, que a gente já vai trazendo isso pra ela desde cedo. É verdade, Cá. Uma última agora, Cá. Era você a última. Chamado. Eita. A palavra chamado pra você. Olha, é um propósito de vida. Assim, a partir do momento que você busca isso, que você quer realmente buscar isso, e você
se encontra nesse chamado, nesse propósito, você descobre por que você nasceu, por que você está nessa terra, você tem sentido de vida, entendeu? Para mim, o chamado é isso. Esse despertamento, na sua opinião, veio depois da Mais, do período que vocês ficaram lá em treinamento, ou antes? Não, antes. É que a Mais, eu acho que ela refinou, né? Ela nos deu um direcionamento para que área que a gente ia. Mas veio muito antes. Eu acho que desde sempre, sabe? Eu lembro de quando eu era criança, minha tia levava a gente para morar na casa dela. Então, isso já foi crescendo comigo, sabe? Então, eu acho que é um crescimento, foi um crescimento. E aí, quando eu comecei na igreja, de fato, que eu entendi, eu não lembro o dia da minha conversão, do meu batismo, eu não lembro. Mas eu sei que teve um marco na minha vida, sabe? De data, assim, eu não lembro, mas eu sei que teve um marco. E nessa construção da Carol, desde a infância, tudo, já foi para esse lado de missões. Né? E aí, quando eu decidi, de fato, seguir a Cristo e seguir, eu vi sentido, né? Sentido de vida, a questão missionária, a questão que Deus estava me direcionando para aquilo. Eu falo que não é... Tem gente que espera assim, ó, chamar, nossa, vai mudar totalmente radical minha vida. Pouquíssimas pessoas é assim. Mas você vai ver que já tem lá uma sementinha, um viés, sabe? Que já tá te levando para aquele caminho. Então, para mim é isso. Aí, quando a gente foi para Mais, foi mais um direcionamento de que área a gente ia atuar. Mas eu já sabia desde antes que tinha alguma coisa com missões. Não, é alguma coisa com missões. Disso eu tenho certeza. Eu não sei o que é, mas eu sei que é com missões. Sim. E Deus uniu você com o Daniel no propósito, né? Sim. Isso que é o mais... Hoje eu vejo, e aí quando eu vejo lá atrás, nos meus dilemas, um mês antes de casar, ai meu Deus, até um mês antes de casar, eu entrei em contato com outro menino que eu gostei muito, e pai, será que não é com ele que eu vou casar? Gente, é uma doideira. Um mês antes do casamento, você acha? E aí, quando Deus veio com essa palavra, porque eu gostava do outro menino ainda, entendeu? Querendo ou não, tinha um sentimento. Mas quando Deus veio com essa palavra e falou, eu tenho propósito no casamento de vocês. Aí, pra mim, foi divisor. Tchau. Queimei todas as cartas que eu ainda tinha. Queimei tudo na frente do Daniel. Ó, tudo isso aqui era do menino, ó, vamos queimar tudo. Queimei tudo que era do menino pra não ter que lembrar mais de nada, sabe? Porque a partir daquele momento eu tive convicção de que era isso que Deus queria pra mim e eu tinha que obedecer. Eu tinha que dizer sim. Amém, Cá, amém. E só para finalizar, gente, eu queria que a Carol falasse um pouquinho sobre o Recanto Aba, que de acordo com o chamado que Deus colocou no coração dela, no coração do Daniel, naquilo que eles iam fazer, se envolver, foi também um direcionamento e um milagre, né, Cá? Que veio acontecer todo o processo. E hoje eles têm esse Recanto Aba, que é um local para cuidar do missionário. E foi assim, uma bênção, né, Cá? Já recebeu a Cláudia da Venezuela, o Marcos do Paraguai, o Carson, famílias de missionários que estão em campo e precisam de um refúgio. Então, a Carol e o Daniel administram esse local, a igreja apoia eles com esse projeto e tem sido também uma bênção, né, Cá? E você vê a Mel crescendo nisso, né? Imagina se a Mel não vai ser missionária, né, gente? É óbvio. Então, assim, que essa história da Carol inspire muitas mulheres. Às vezes, mulheres que não se sentem capazes de prosseguir, de realizar um projeto, né? Ou às vezes achar, eu preciso trabalhar em casa, como que eu vou fazer? Gente, é tanto dilema na vida da mulher, né? E quando a gente tem histórias que nos inspiram, histórias que são exemplos, vem de encontro com a nossa e fala, nossa, é isso, é algo tão simples que eu poderia, né, resolver de uma forma simples também. Então é para isso que a gente está tendo esses momentos, esses testemunhos que inspiram. Cá, obrigada. Eu tenho certeza que você inspirou muitas mulheres, muitas vidas, de verdade.
que essa história chegue a muitos lugares e seja inspiração para outras mulheres que têm tido dificuldades em N áreas. Aqui a Carol, a gente falou em vários assuntos, várias áreas, mas eu queria ler um versículo para encerrar, que está lá em Salmos, no capítulo 139, no versículo 14. E diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Amém. Então, cara, esse é o seu versículo. Ele te escolheu, é o versículo de muitas mulheres que não acham que não tem um propósito, mas Deus escolheu, né, a todas nós. Deus escolheu você. Do jeito que você é, no ventre da sua mãe, Ele tem um propósito de vida para você. Mesmo que você se vê no fundo do poço e você acha que é para isso que você nasceu, para nada. Não, Deus não te fez para nada. Deus te fez para um propósito, para viver algo maior nessa terra. Então, que o testemunho da Ká inspire vocês, que seja bênção. Pegue esse vídeo, se falou no seu coração, compartilhe. Curta o nosso canal, se inscreva na nossa página e mande o vídeo para N pessoas que você sabe que precisa acreditar em si mesma. Muitas mulheres precisam acreditar em si mesma e saber que tem um propósito maior aqui nessa terra para cumprir. Deus abençoe vocês, Deus te abençoe, tá? Obrigada. Beijo, meninas. Até o próximo Momento Mulher. Até.